Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar três funções que costumam andar sempre juntas e que muita gente tem dúvida sobre elas. São elas as funções se, e, ou, ok? Então a gente vai ver como que a gente utiliza essas funções juntas. Então vamos lá para o nosso exemplo prático aqui. É o seguinte. Eu vou começar utilizando apenas a função C. Então, como que a gente utiliza a função C? A função C serve para a gente validar um teste lógico e dizer qual é o resultado que a gente quer que o Excel traga caso esse teste seja verdadeiro e caso esse teste seja falso, né? O resultado desse teste seja falso. Então, exemplo prático aqui, olha só. Eu tenho uma tabela com os alunos aqui e eu quero saber se esses alunos foram aprovados ou reprovados com base na nota geral que eles tiveram. Então, vamos fazer a nossa regra da seguinte maneira. Se esse aluno tirou 7 ou mais, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, como que a gente vai montar a nossa função C? É igual C, abre parênteses. Qual é o meu teste lógico aqui? Se o meu campo, nota geral, for maior ou igual a 7, ok? 7 está dentro aqui do nosso parâmetro, ponto e vírgula. Então, eu vou escrever aqui, ó, né? Eu vou escrever na função, então eu vou usar aspas aqui, aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula, senão ele vai estar reprovado. Então, como que fica a sintaxe, digamos assim, dessa função? Primeiro a gente abre, né? C abre parênteses. Então, o primeiro argumento aqui é o nosso teste lógico. Eu estou validando se o meu campo nota tem um valor maior ou igual a 7. E quando isso for verdadeiro, ele vai colocar o segundo argumento. Então, aqui é verdade, ok? Verdade. E quando não for verdadeiro, ele vai colocar o terceiro argumento, que é o resultado quando falso. Então, é sempre assim. A gente vai fazer um teste primeiro. Se esse teste for verdadeiro, se essa condição for verdadeira, ok? A gente vai receber o segundo argumento da função. Se não, ele vai retornar o terceiro argumento da função. Então, vamos dar um Enter aqui, ó, nessa função. E aí, ele vai trazer para a gente, ó, nesse caso aqui, 5,5, 5.3, na verdade, está reprovado. Eu posso só dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento para replicar para todo mundo. Então, 6 reprovado, 8 aprovado, 8,5 aprovado, 4,6 reprovado e assim por diante. Essa é a função C, tranquila, simplesinha. Como que a gente usa a função C junto com a função E? Então, vamos para o segundo exemplo aqui. Ainda se falando de alunos e de notas, agora a regra é o seguinte. Ele tem que ter tirado uma média maior ou igual a 7 e a frequência das aulas que ele frequentou tem que ser também maior do que, não sei, 70%. 70%, ele tem que ter um mínimo de 70% de frequência. Ok? Então, nesse caso, eu estou validando como se fosse duas condições. Né? Então, ele tanto tem que ter a média maior ou igual a 7, quanto a frequência maior ou igual a 70%. Então, como que a gente vai fazer aqui utilizando a função C junto com a função E? Então, é o seguinte, vou lá, igual, abre a função C, abre parênteses, ok? E aí, aqui no nosso teste lógico, eu vou validar duas coisas. Então, vou usar a função e abre parênteses. Então, e o quê? A matéria aqui, a nota geral, a média aqui, tem que ser maior ou igual a 7, ponto e vírgula. E o que mais? Né? Então, estou na função E. E o que mais? E o que mais? Você vai colocando vários argumentos. Então, além da matéria ser maior ou igual a 7, a frequência tem que ser maior ou igual a 70%. E fecha parênteses. Então, eu estou dentro do teste lógico ainda que a gente está utilizando a função E. Então, toda essa parte aqui é o nosso teste lógico. Então, se isso daqui for verdadeiro, se tudo isso daqui for verdadeiro, ponto e vírgula. Então, ele está aprovado. Se não, ele estará reprovado, ok? Porque ele tem que ter as duas condições. E fecha parênteses. Então, vamos lá. C, abre parênteses. O meu primeiro teste lógico é, na verdade, uma função, a função E. Estou validando duas coisas aqui dentro do meu teste lógico. E, tanto a matéria tem que ser, a matéria, né, a nota da matéria tem que ser maior ou igual a 7, quanto a frequência do aluno tem que ser maior ou igual a 70%. Caso essas duas condições sejam verdadeiras, aí sim eu coloco aprovado, que é o verdadeiro aqui, né? Condição verdadeira.
Caso contrário, seja falso, né, ele vai ser reprovado. Então, se ele não tiver a frequência aqui, se ele tiver com a nota 10, mas não tiver a frequência maior do que 70%, ele vai ser reprovado, porque eu estou validando as duas coisas. É a condição E, ok? Dá um Enter e replica para todo mundo. Ó. Primeiro caso aqui já pegamos um exemplo. 7,2 ele tem de nota, então ele estaria aprovado por nota, mas ele só tem 35% de frequência das aulas, então ele está reprovado. Ok, eu não sei se isso ainda é uma prática, mas na minha faculdade, na época que eu fiz faculdade, era assim, a gente tinha que ter tanto nota da matéria quanto frequência, ok? A gente reprovava por frequência. Eu imagino que ainda seja assim, né? Não sei. Aí deixa aqui nos comentários se é assim ainda, se você está estudando e está nesse cenário, tá certo? Então, beleza. Essa é a função C junto com a função E. E agora a gente tem a função OU, que ou é uma coisa, ou é outra coisa, ou pode ser outra coisa. Então, pode ser uma coisa só de um conjunto. Né? Então, por exemplo, ainda em cenário de escola, faculdade, assim por diante, imagina nos nossos testes de Enem, por exemplo, né? Você tem várias matérias lá e você tem a pontuação de cada matéria. Porém, se você zerar em alguma matéria, você está desclassificado. Então, aqui nesse exemplo, é o seguinte, eu quero saber a pontuação média desse aluno aqui, só que se ele tirar algum zero, se ele zerar em alguma matéria, ele está desclassificado. Então, para esse exemplo, eu vou utilizar a função C mais OU. Então, olha só, vai ficar da seguinte maneira, igual, C, abre parênteses. E aí o nosso teste lógico vai ser o seguinte, OU, abre parênteses, que eu vou utilizar dentro do meu teste lógico a função OU. Então, ou a matéria 1 é igual a zero, ponto e vírgula, ou a matéria 2 é igual a zero, ponto e vírgula, ou a matéria 3 é igual a zero, ponto e vírgula, ou a matéria 4 é igual a zero, e fecha parênteses. Então, se ou qualquer uma dessas matérias, né, for igual a zero, ponto e vírgula. O que vai acontecer se qualquer uma dessas matérias for igual a zero? Quer dizer que esse cara está desclassificado, que ele tirou zero em qualquer uma das matérias, não importa qual. Ele tirou zero em uma, pode ter sido em uma, em duas, em três, em quatro. Se tirou em uma, ele já está desclassificado. Por isso da função OU, ok? Então eu vou escrever aqui desclassificado, fecha parênteses, fecha aspas. Ponto e vírgula. Se não, se nenhuma matéria tem zero, né? Então eu vou tirar a média dele aqui. Então eu vou colocar aqui média, abre parênteses, né? Da turminha aqui, ó, da matéria 1 até a matéria 4, ok? Ou você pode somar elas e dividir por 4, tanto faz a forma como você vai fazer a média ali. Fecha parênteses do C e maravilha, ok? Desculpa, fecha parênteses do média, fecha parênteses do C. E aí, maravilha. Então, como que ficou aqui? Ficou um pouco mais extensa essa função, mas é bastante simples de entender. Vamos lá. Função C. Abrimos a função C. O primeiro argumento é o nosso teste lógico. Então, toda essa parte aqui é o nosso teste lógico. Nosso teste lógico está dizendo o seguinte. Ou a matéria 1 é igual a zero, ou a matéria 2 é igual a zero, ou a matéria 3 é igual a zero, ou a matéria 4 é igual a zero. Então, isso daqui só vai dar verdadeiro caso uma das matérias seja igual a zero, caso eu tirei a nota zero em qualquer uma das matérias. Se eu não tenho nenhum zero, esse resultado aqui vai dar falso, porque eu não atingi nenhum dos critérios aqui da minha função OU, ok? Então, caso seja verdadeiro, significa que eu tirei zero em alguma matéria, aí o que a gente vai colocar? A gente vai para o segundo argumento, que é o teste verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui desclassificado, se eu tirei zero em alguma. Se eu não tirei zero em nenhuma, aí eu vou fazer a média da galera ali, ó, da matéria 1 até a matéria 4, né? Vou juntar todas as notas, somar tudo e dividir por 4, né? Porque eu tenho 4 matérias aqui. Então, dou um Enter e aí a gente já vai ter quem é que foi desclassificado ou não. Vamos replicar para todo mundo. Duplo clique. Olha lá, esse cara aqui foi desclassificado por quê? Ele foi bem na matéria 1, ele foi bem na matéria 2, foi mediano na matéria 4, mas na matéria 2 ele zerou, então ele está desclassificado, porque na minha regra eu disse que eu não posso ter nenhum zero em nenhuma matéria, ok? Dessa forma a gente fecha o entendimento das três funções que normalmente andam juntas. É muito comum, na verdade, você ver essas três funções andarem juntas, né? A função C junto com a função E
e a função se junto com a função ou. Então é bastante comum porque você pode estar avaliando mais do que um critério apenas, né? E não apenas um critério, ok? Então, pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui para receber as notificações, tá certo? Deixa um comentário aqui do que você tem achado das aulas, se você aprendeu, se você vai utilizar essas funções e se tem alguma dúvida que eu deixei para eu explicar aqui nos comentários, tá certo? Eu vejo vocês num próximo vídeo ou numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.